Eu não sei se você já ouviu falar, talvez sim, talvez não, mas você sabia que o pico do Monte Everest já esteve submerso em um mar chamado Tétis? Porque os geólogos descobriram que a rocha que é feita aquele monte, ela esteve lá embaixo, entre uma via navegável no subcontinente indiano com a Ásia, há alguns milhões de anos. E eles acreditam, olha que coisa interessante, que ele esteve submerso a 6.000 metros. E hoje ele está acima do nível do mar, muito mais do que isso. Meu querido, me permita te fazer uma pergunta. Se até o pico do Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, que um dia esteve escondido, submerso, debaixo do oceano, se até mesmo esse ponto mais alto da Terra, hoje, subiu e se elevou para ser o que é hoje, estando tanto tempo lá embaixo, você ainda duvida que Deus seja capaz de levantar você de onde você está? Você ainda duvida que há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus fazer na sua história? Você acredita mesmo que essa pressão que te colocou você, nesse lugar que você está, essa coisa nunca vai virar e você vai ficar em um lugar muito mais alto, muito mais sublime em toda a sua história, em toda a sua vida, ou em lugares específicos? Me permita te dizer uma coisa assim, desde já: não há nada que Deus não possa virar, não há nada que Deus não possa transformar, não há nada que Deus possa tirar de um lugar e colocar no outro. A grande pergunta é: o que é então que nós poderíamos fazer para nós sairmos desse lugar submerso em algumas áreas da nossa vida e nos colocarmos nesse lugar mais alto? O que é que a gente poderia fazer para a gente alcançar isso? O que eu quero argumentar aqui hoje é que se você se manter fiel aos seus princípios, se você se manter fiel à verdade de Deus, não há nada que vá te segurar onde você está. Se você se submeter àquilo que Deus é, se você se submeter às coisas boas, se você se submeter àquilo que Deus está projetando, àquilo que Deus está criando, pode ter certeza que você não irá ficar no lugar que você está. Porque veja bem, qualquer pessoa que estiver vivenciando um dia mau, mas acreditar em Deus e por causa disso continuar vivendo o dia mau como se estivesse vivendo um dia bom, pode ter certeza que o dia bom vai chegar na sua história. Esse dia da virada vai acontecer na sua vida. Mas por favor, fique quietinho, aguente um pouco onde você está, porque o seu Deus está chegando para virar esse negócio. Quantas pessoas na história ficaram esperando, acreditando em Deus, confiando nas promessas de Deus, chegou o momento de Deus virar e eles então compreenderam que valeu a pena. Deixa eu te falar de um modo bem calmo e bem tranquilo. Sempre vai valer a pena manter os seus princípios. Sempre vai valer a pena você continuar sendo a pessoa que você sabe que Deus quer que você seja. Contra tudo aquilo que os outros estão falando, sempre vai valer a pena seguir sendo o que você é. Tem um texto na Bíblia que ele sempre me chama a atenção. Está em Atos capítulo 16, versículo 25, e o texto diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Nós estamos diante de uma situação muito interessante, porque aqui nós temos dois homens que estavam pregando o evangelho, estavam fazendo a vontade de Deus, e eles foram açoitados, envergonhados, humilhados, e foram colocados no lugar mais baixo de uma masmorra, de uma prisão, de um modo injusto, de um modo frio, de um modo maldoso.
E quando chegou a meia-noite, presos pelas mãos e presos pelos pés, na verdade com um tipo de instrumento de tortura, não era só para prender, era para torturar. Naquela posição, preste bem atenção nisso aqui, naquela posição, sem que ninguém do lado de fora estivesse vendo, eles decidiram fazer aquilo que ninguém imagina que alguém pode fazer. Eles decidiram quebrar protocolo, eles decidiram não reclamar, decidiram não murmurar, e decidiram cantar a Deus, decidiram louvar a Deus, mesmo contra todas as circunstâncias, mesmo contra o lugar que eles estavam, eles decidiram falar com Deus, chorar na presença de Deus. Me permita te dizer o que é que acontece quando você faz isso. Quando você, passando por sofrimento, continua servindo a Deus, quando você, submergido na dor, submergido em lugares escuros que você não pode mostrar e jogar para fora a sua identidade, pode ter certeza de uma coisa: se você se mantiver na postura de um adorador, de um servo, Deus vai descer na terra. E quando Deus desce na terra, as pessoas vão ouvir e as pessoas vão saber, porque vai acontecer um terremoto onde você está. Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus em um momento que ninguém imaginava que alguém fosse adorar. Às vezes até mesmo dentro da igreja a gente não adora. Com tudo para adorar, nós não adoramos. Paulo e Silas, à meia-noite, resolveram adorar a Deus, todos marcados por causa de tudo o que estava acontecendo, por causa dos açoites, humilhados, mas resolveram cantar. E quando eles começam a cantar, o inacreditável começa a acontecer, porque quando Deus desce na terra, preste atenção nessa escada, olha o que ninguém está esperando que vai acontecer. Quem olha para essa escada, o que ele vê? Ele vê esse papelzinho rosa aqui embaixo. Vamos supor que esse papelzinho rosa seja você. Quando você está passando por problemas, mas não deixa de ser aquilo que você deve ser, Deus vai mexer nessa história, Deus vai rodar esse negócio, e quando as pessoas não esperarem, você vai estar num lugar muito alto, porque Deus vai te colocar lá. Não é você que sobe, não é você que sai dali e vem para cá, é Deus que está no controle da história. Mas Deus só pode controlar a história de quem permanece fiel aos princípios. Deus só pode continuar fazendo isso na história de gente que entendeu que Ele está no controle da história, e o que estava em cima pode vir para baixo. A Bíblia diz que Deus é aquele que exalta e Deus é aquele que humilha. Se você estiver entendendo isso, meu querido, a sua vida vai mudar. Por quê? O que é que eu preciso fazer para, mesmo submergido na minha dor, fazer com que a minha história seja outra? Continuar sendo quem você é. Não permita que a pressão da vida te faça perder a sua identidade de filho. Não permita que a pressão da vida te faça agir como um pródigo. Não permita que a pressão da vida te faça agir sem justiça. Não permita que as dores e que os sofrimentos façam você agir de um modo estranho, de um modo que não é você. Me permita dizer uma coisa que crente nunca deveria deixar acontecer: parar de agir de acordo com aquilo que ele crê, parar de agir de acordo com aquilo que ele acredita. Se você continuar acreditando em Deus, eu quero ver se você entende e dê glória a Deus por isso aqui. Deus vai virar a sua história. Você está acreditando nisso ou não? Deus vai virar a sua história. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Deus vai virar a sua história. Pastor, mas o homem me deixou. Deus vai virar a sua história. Pastor, nesse momento eu não sei o que fazer na minha vida, eu estou num lugar tão baixo. Deus vai virar a sua história. Mas pastor, ninguém quer me ajudar. Deus vai virar a sua história. Mas pastor, eu não tenho força. Deus vai virar a sua história. Pastor, eu não sei como. Não importe com isso. Deus sabe o que fazer. Deus sabe como fazer e tem o poder para fazer. A Ele a honra e a glória. Continue acreditando no Deus que vira a sua história. A Ele a honra e a glória para sempre. Aleluia.